Você tem acompanhado as discussões sobre maconha no Congresso Nacional? É quase inacreditável que esse assunto tenha vindo à tona em plena pandemia, mas tem deputado forçando a barra e levando adiante uma discussão sobre liberação do plantio de maconha no Brasil, exatamente agora, quando há tantos assuntos mais importantes para se discutir. E pior, fazendo isso sem ouvir o outro lado, barrando o acesso à discussão de pessoas que são contrárias à ideia e fazendo passar às pressas uma votação sobre isso, inclusive atropelando o processo normal de discussões lá no Congresso. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e trago essa história porque ela é importante, assim como é importante você manifestar a sua opinião junto ao seu deputado ou senador. Primeiro vamos falar do que já vinha sendo discutido no Congresso sobre maconha antes da pandemia, para chegar na proposta apresentada agora por um deputado do PSB aqui do Paraná, Luciano Dutti. Há 2 semanas, em agosto, ele apresentou um substitutivo a um projeto de lei que já existia desde 2015 e que vinha seguindo a tramitação normal, com realização de audiências públicas, onde são ouvidas pessoas de todas as vertentes, médicos, pesquisadores, pessoas que trabalham com dependentes de drogas, ex-viciados, além de parentes de pessoas com doenças raras que já usaram ou precisam ainda usar medicamentos feitos à base da planta da maconha. Esse projeto de lei, que vem sendo discutido há 5 anos, prevê apenas a comercialização aqui no Brasil de medicamentos à base de cannabis sativa, que é a planta conhecida por maconha. Antes mesmo de virar lei, já houve uma discussão parecida fora do Legislativo, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que aprovou no fim do ano passado um parecer favorável à importação do princípio ativo da planta para que laboratórios aqui no Brasil, também mediante autorização prévia, possam fabricar produtos. A Anvisa não chama de remédios porque não há comprovação científica de que produtos feitos à base de um princípio ativo da planta sejam realmente eficazes em tratamentos de saúde. Mas veja se não é estranho, o substitutivo apresentado agora muda completamente o projeto original. O novo texto prevê cultivo da planta aqui no Brasil, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, além de importação, comercialização e exportação. A justificativa é a de que vai facilitar o acesso a quem precisa fazer uso medicinal da planta, mas a gente sabe que justamente isso, a facilitação do acesso, é o que abre caminho para a legalização da maconha, como já aconteceu em outros países. E foi justamente assim, como um primeiro passo para legalizar a droga, que parlamentares contrários à ideia viram a proposta do deputado Luciano Dutti, especialmente porque ela foi apresentada durante a pandemia, quando todas as atenções estão voltadas para outros assuntos e é mais difícil conseguir envolver a sociedade nessa discussão. Não bastasse o momento em que o substitutivo foi apresentado, outro evento chamou a atenção agora, esta semana, no comecinho de setembro. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, presidente da comissão especial que há anos analisa esse assunto, simplesmente passou por cima dos colegas e não colocou em votação, como seria de praxe, o novo texto sugerido agora. Fez mais do que isso, ainda autorizou a realização de uma reunião técnica virtual, também sem o aval dos demais membros da comissão especial, e nessa reunião estavam apenas pessoas favoráveis à liberação do plantio da maconha no Brasil. Deputados e senadores contrários à ideia definiram isso como malandragem e covardia. Vou trazer uns trechos de entrevistas feitas pela repórter da Gazeta do Povo, Isabelle Baroni, que publicou esta semana uma matéria sobre o assunto. O senador Eduardo Girão, do Partido Podemos do Ceará, que no ano passado já tinha apresentado um substitutivo a esse projeto, sugerindo que o Sistema Único de Saúde fosse obrigado a fornecer de graça os medicamentos à base de cannabis sativa para quem precisa, não teve o substitutivo aprovado, disse o seguinte: por que nosso projeto não caminhou no Congresso no ano passado, já que é uma questão de saúde pública? Isso esvazia o argumento de que há uma preocupação
por parte dos deputados com a saúde de crianças que precisam desse medicamento. Não é o interesse deles. O senador também lembrou de um outro momento em que tentaram manobra semelhante, que foi barrada na última hora pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Foi durante a Copa de 2014 aqui no Brasil, quando também estávamos todos distraídos com outro assunto e o Congresso meio que num recesso branco. Olha o que diz o senador. Quem está por trás disso quer faturar e se utiliza de entidades e associações que têm vontade legítima de ajudar, vontade legítima e pura de ajudar crianças com problemas graves de saúde. E ele acrescenta que o objetivo do que ele chama de lobby do narconegócio é ganhar dinheiro. Eles agem de forma sorrateira e para eles pouco importa quantas gerações a gente possa perder para as drogas. O deputado Diego Garcia, do partido Podemos, aqui do Paraná, diz que o substitutivo ao projeto de 2015, apresentado agora, é um verdadeiro facilitador da liberação da maconha no Brasil, especialmente por causa de um artigo, o artigo 20, que permite que o uso medicinal seja irrestrito. Isso quer dizer que pode abrir margem para a interpretação de que é o doente quem escolhe se vai fazer uso medicinal ou recreativo da maconha. E ele destaca que pelo texto do substitutivo não haveria restrição nem quanto aos critérios de prescrição dos tais medicamentos à base de cannabis sativa, porque está escrito lá no substitutivo o seguinte: qualquer profissional habilitado pode prescrever os remédios desde que haja anuência do paciente ou do responsável legal e que os medicamentos poderão ser produzidos e comercializados em qualquer forma farmacêutica. Um texto bem genérico. Outro deputado contra o substitutivo, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, lembra que não é preciso autorizar o plantio de maconha no Brasil para que o medicamento seja fabricado. E por que ele fala isso? A Anvisa já autorizou um laboratório aqui de Toledo, no Paraná, a fabricar o medicamento e esse laboratório vem anunciando que está prestes a fabricar o canabidiol sintético. Não precisaria mais nem da planta para fazer os tais medicamentos. O canabidiol não é alucinógeno, não vicia, ao contrário da maconha, que é uma droga que vicia. A Isabelle também entrevistou estudiosos do assunto que fazem outras observações importantíssimas para essa discussão. Por exemplo, o uso do termo maconha medicinal, que tenta fazer a gente achar natural a ideia de que a droga traz benefícios. O pediatra João Becker Lotufo, doutor em pediatria pela USP, explica que há uma confusão proposital envolvendo essa expressão para confundir a população. E para provar essa sua tese, ele diz que não há a mesma confusão em relação a uma outra droga que também tem um princípio ativo usado na medicina. Ele fala o seguinte: ninguém diz heroína medicinal, e sim morfina. O médico explica que as duas vêm da mesma planta, mas a morfina é usada no pronto-socorro dos hospitais, em qualquer pronto-socorro, e é uma medicação bem estudada e conhecida, enquanto que a heroína é uma droga que faz mal e vicia, por isso ninguém faz confusão com esses termos. O pediatra também lembra que a maconha provoca lesões irreversíveis, como perda de memória, atraso escolar, lesão cerebral com ou sem surto psicótico, principalmente quando o usuário começa a usar maconha antes dos 21 anos de idade, quando o cérebro ainda está em formação. Sem falar que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas e ainda mais agressivas. Palavras do médico, bem pertinentes, aliás. Cada vez mais se fala em liberação da maconha, mas sem fazer as advertências a respeito do seu risco. Outro estudioso do assunto, o médico psiquiatra Marcelo von der Heide, que é presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, aponta também a desonestidade quando usam casos dramáticos de crianças com problemas crônicos e graves de saúde para quem foi prescrito de forma correta o uso do canabidiol e que teve melhoras significativas, para que a gente vá se acostumando com os termos cannabis medicinal, depois maconha medicinal, até entrarem na discussão da legalização
da droga. É bom lembrar das marchas pela maconha. Muita gente já confunde e acha que essas marchas são em defesa da liberação do remédio, mas não. Pedem a liberação da droga, do uso da droga. Quando a gente vê que isso está acontecendo e o assunto está se naturalizando, há menos contestação quando deputados fazem manobras como a que está acontecendo agora no Congresso. Maconha é uma droga ilícita proibida porque faz mal. Remédio à base de canabidiol é outra coisa completamente diferente, tem uso controlado, é prescrito por médico que acompanha o paciente para casos bem específicos de pacientes com doenças raras que já tentaram outras medicações sem ter melhoras. E esse remédio entra como uma nova tentativa de terapia, algo muito diferente. Voltando ao pediatra João Becker Lotufo, que é representante da Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate a álcool, tabaco e drogas. Ele diz que, abre aspas, o lobby da maconha não está atrás daqueles que usam a droga uma vez ao mês de forma recreativa. Está atrás dos 30% de dependentes que consumirão 90% da maconha vendida. A questão é financeira, como é a questão do tabaco, do álcool e agora do cigarro eletrônico. Estas indústrias não medem esforços para o aumento da venda e para viciar a população envolvida. E você, o que acha de tudo isso? É importante a sua manifestação. Deixe seu comentário, se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E para quem me acompanha só nas redes sociais, eu tenho um convite. Aponte o seu celular para esse código que está aparecendo aí na tela, porque ali tem uma promoção para você se tornar assinante da Gazeta do Povo e ter acesso a outros conteúdos como esse, conteúdos exclusivos meus e de outros colunistas. Te espero na Gazeta.